É isso aí, pessoa maravilhosa, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do canal. E hoje vamos falar um pouquinho sobre anarquismo e sobre anarcofeminismo e como isso se relaciona com a prostituição e o mercado do sexo. Então, bora pro vídeo. Bom, para começar o vídeo de hoje, a gente vai analisar a temática do comércio do sexo, da profissão sexual, da prostituição, sob a ótica anarquista, tá bom? Sob a ótica do anarcofeminismo. Então a gente vai utilizar duas autoras, duas anarcofeministas muito conhecidas, Maria Lacerda de Moura e também Emma Goldman. Vamos analisar um pouquinho esse tema sobre essas duas autoras. Então, para começar, assim, a gente vê muito preconceito em cima da área, a gente sabe que não é um trabalho fácil trabalhar com prostituição ou mercado do sexo. E o anarquismo ele propõe uma visão um pouquinho diferente do que o socialismo e o comunismo pregam. O socialismo e o comunismo pregam que a prostituição é resultado do capitalismo. Já o anarquismo não. O anarquismo ele prega que a prostituição, o mercado do sexo, ele é um reflexo primeiramente da liberdade sexual da mulher e não do capitalismo. Então, se a gente analisar pela ótica de Maria Lacerda de Moura ou de Emma Goldman, o que elas diziam é que o mercado do sexo em si, a prostituição em si, ou seja, a mulher ser tratada como objeto não é exatamente a fonte de todo o preconceito, de toda a opressão que existe em cima da profissão, né, do mercado. A principal fonte disso é o patriarcado, é o machismo, ou seja, a liberdade sexual da mulher é que é um problema nessa temática. Emma Goldman mesmo dizia que para os moralistas, para a sociedade conservadora, a mulher ser vista como objeto, se colocar como objeto, não era exatamente um problema. O problema era essa liberdade sexual, o fato da mulher não ser propriedade, por assim dizer, ou não se resguardar, não se guardar um homem só. Esse era o problema que envolve toda a prostituição, todo o mercado do sexo, inclusive a liberdade sexual feminina. E Maria Lacerda de Moura também compartilhava dessa visão. Ela dizia que a liberdade sexual feminina, a liberdade sexual da mulher, era a melhor forma que uma mulher poderia lutar contra o patriarcado, contra o machismo. Porque é exatamente isso que o patriarcado e o machismo não querem, que a mulher seja verdadeiramente livre. Maria Lacerda de Moura fazia muita crítica ao feminismo na época do sufrágio, né, movimento sufragista, após a conquista do voto feminino. Ela dizia que simplesmente o poder de votar não garantia liberdade nenhuma para a mulher. E diferente das outras filosofias, diferente do comunismo ou do socialismo, o capitalismo em si não é um problema nessa temática. A prostituição e o mercado do sexo não são resultados do capitalismo, mas sim resultado dessa opressão patriarcal, dessa opressão machista, que ainda existe sobre a mulher, existe há milhares de anos, e até hoje a gente vê isso acontecendo ainda na nossa sociedade. Então, no caso do anarquismo, o primeiro passo para a gente acabar com todas as opressões e com todos os malefícios do mercado do sexo e da prostituição, primeiro a gente precisa acabar com esse patriarcado, esse machismo e essa concepção que a sociedade tem ainda até hoje de que a mulher ela tem que ser um ser, uma pessoa que se dedica somente a um homem, ou a uma mulher, no caso, né, de um relacionamento lésbico. Mas, enfim, acabar com essa concepção de que a mulher é única, que ela deve servir só a uma pessoa. E Maria Lacerda de Moura, ela aprofundava bastante nisso. Ela dizia que todas as opressões em cima da mulher, todo o machismo, toda a violência, ela acontece justamente porque a nossa sociedade acredita que a mulher tem que ser um satélite do homem. Ou seja, ela tem que ficar girando ali em torno dele e dedicar sua vida a ele. Então, quando a mulher exerce sua liberdade sexual, é como se ela estivesse batendo de frente com essa sociedade moralista, e isso sim representaria uma verdadeira liberdade. Então, diante dessa ótica, diante desse ponto de vista, a gente pode concluir que o anarquismo ele prega que a prostituição e o mercado do sexo em si não são danosos, mas sim a forma como a sociedade vê isso, a forma como a sociedade trata a mulher, sim, é danosa, mas isso não é consequência nem do capitalismo e nem do mercado do sexo em si. Todas as opressões, todos os abusos que acontecem, não é exatamente porque a mulher é um objeto, mas sim porque ela tem aquela liberdade sexual e o homem
começa a ver aquilo de forma objetificada. Ou seja, se ela tem liberdade sexual, se ela tem a própria liberdade de escolher os seus parceiros e de trabalhar com o que quiser, então a gente vai abusar para mostrar para ela que a gente que manda, por exemplo, alguma coisa do tipo, para mostrar que o homem está numa posição dominante em relação à mulher. E é lógico que esse pensamento não exclui a influência do capitalismo em cima do tema. O capitalismo ele tem boa parte nisso. Ele exerce uma pressão sobre essas profissionais. Então, a falta de opções no mercado de trabalho, a falta de oportunidades, isso tudo influencia muito. O que joga a mulher para o mercado do sexo também é, muitas das vezes, a falta de oportunidade no mercado de trabalho. E para você ter ideia, a própria falta de oportunidade no mercado de trabalho também é resultado dessa liberdade que a mulher conquistou durante os anos, essa suposta liberdade. Então, você vê muitas vezes vagas, por exemplo, a gente costuma ver muito casos de machismo quando uma empresa ou um empregador diz que não contrata mulher grávida. Como disse o presidente, né? Não contrataria uma mulher porque é engravida. Isso é uma concepção que até hoje é muito difundida. A gente não pode acreditar que isso acabou, mesmo porque a mulher que é mãe solteira, ela ainda enfrenta muito, mas muito problema para entrar no mercado de trabalho. Existe todo um preconceito atrás disso. Isso também é resultado da concepção que a sociedade tem de que a mulher tem que, mesmo sendo solteira, mesmo sendo mãe solteira, ela tem que se dedicar integralmente ao filho. Ou seja, ela não tem tempo ou não tem disposição para trabalhar, ou não vai ter disposição para trabalhar, ou até mesmo não vai ter o mesmo desempenho do que um homem, porque ela tem que se dedicar ao filho. Ou seja, a gente volta para aquela lógica de Maria Lacerda de Moura de que a mulher tem que ser um satélite, mesmo nessa hora, mesmo durante a maternidade. A mulher tem que ser um satélite do filho, tem que viver em prol do filho. Então isso gera bastante exclusão no mercado de trabalho também. E a temática do capitalismo, diante dessa ótica anarquista sobre a prostituição e o mercado do sexo, o capitalismo ele é só uma parte, tá? Ele não é assim o principal responsável pelo mercado do sexo ou pela prostituição, ou mesmo pelas opressões, né, da mulher que precisa daquilo para sobreviver, para sua subsistência, mas o principal mesmo motivo é justamente a liberdade feminina, a liberdade sexual feminina, a liberdade total da mulher é o problema. É isso que gera os abusos, que geram as opressões das mulheres que entram para esse mercado. Então é uma ótica um pouquinho diferente do que o comunismo ou o socialismo pregam, ou até mesmo do que o próprio feminismo prega, porque eles dizem que só o capitalismo é responsável por isso, né? A falta de oportunidades é responsável por isso. E não é. A gente tem, no anarquismo a gente acredita que a pessoa deve ter liberdade para trabalhar com qualquer coisa que ela julgar ser necessário ou ser ideal para ela. Então tem muitas mulheres, e vamos estender para muitos homens também, que entram para o mercado do sexo justamente porque paga mais ou porque até gostam disso. E na gente não vê problema nenhum na mulher ou no homem que gosta de trabalhar com sexo. Isso é a liberdade plena da pessoa. Ela deve ter esse poder de escolha. E é aí que o capitalismo entra, quando ele tira esse poder de escolha da pessoa e subjuga e joga a mulher para o mercado do sexo como única opção. Mas essa problemática do capitalismo, ela só entra depois do patriarcado e do machismo. Primeiro vem todas essas opressões da liberdade sexual da mulher, da liberdade plena que ela tem de fazer o que ela bem entender com o corpo, e depois vem a opressão capitalista. Então é um tema muito difícil da gente debater, porque existem várias situações diferentes, né? Existe a parte do capitalismo que oprime essas mulheres, existe a parte do patriarcado, mas que no final das contas elas acabam andando juntas. Todos esses malefícios do mercado do sexo, da prostituição, elas andam de mão dadas. O patriarcado e o machismo andam de mão dadas com o capitalismo. Mas o sistema econômico, o nosso sistema social, não é o principal responsável, mesmo porque o mercado do sexo e prostituição ainda existem em países socialistas também, países socialistas inclusive comunistas. Tem muito disso na Rússia, na China, creio que em Cuba deve ter também mercado do sexo. Então isso não depende do nosso sistema econômico, não depende do nosso sistema social. Depende prioritariamente do machismo e do patriarcado.
E aí entra a problemática toda de como acabar com isso. Assim, não tem uma forma de acabar com isso a não ser por meio da educação, da cultura, da inclusão dessas pessoas. A gente educar o povo, educar a nossa sociedade para começar a ver a prostituição e o mercado do sexo como qualquer outra profissão. E o Estado ele tem que contribuir nessa parte de oferecer proteção, de oferecer direitos e seguranças, né? Oferecer garantia de que a mulher ou de que o homem que entra para esse mercado tenha toda a segurança possível para não passar por abusos, para não passar por casos de estupro, que a gente vê muito, principalmente na indústria pornográfica, a gente vê muito disso. Então a mulher ela tem que ter uma segurança que provém do Estado para que ela possa exercer aquilo, né, de forma mais tranquila possível. Mas sem essa educação, sem a gente conscientizar a população sobre isso, esses malefícios nunca vão acabar. Porque o pensamento machista ainda vai estar enraizado na população. E isso ainda vai gerar muitos abusos e vai gerar muitas opressões em cima da mulher que escolhe trabalhar nesse mercado. Ao mesmo tempo que isso também vai contribuir para que a mulher não tenha escolha nenhuma a não ser, né, lucrar com o mercado do sexo. Entendeu? Então essa prerrogativa da gente separar bem os dois tipos, né, são dois tipos de prostituição, dois tipos de mercado do sexo. A pessoa que entra porque ela gosta ou porque ali o dinheiro é mais fácil e a pessoa que não tem opções. Então a gente tem que dar atenção para a pessoa que não tem opção, porque ela sim vai estar muito mais sujeita e muito mais vulnerável a abusos. Então a mulher, quando ela está empoderada, quando ela é independente, quando ela liga o foda-se para a sociedade, ela consegue trabalhar nesse mercado e lucrar de forma mais tranquila. Inclusive, tem muita menina que vende conteúdo na internet para pagar faculdade, para pagar estudo, para sustentar a família ou para pagar apartamento, coisas do tipo, e não vê problema nenhum nisso. Então, assim, a problemática toda está em cima da mulher que realmente sofre opressão por não ter uma opção melhor do que aquilo. E eu creio que, assim, de cabeça, sem fazer pesquisa nenhuma nem nada, a maioria das mulheres elas se enquadram nesse grupo de mulheres que não têm outra opção a não ser a prostituição, a não ser o mercado do sexo. E é nessa hora que o patriarcado e que o machismo vai agir de forma mais abusiva em cima da mulher que não tem opção de entrar no mercado de trabalho, que não tem nenhuma outra opção a não ser a prostituição ou o mercado do sexo. O patriarcado vai agir ali de forma muito abusiva em cima dessa mulher, porque ela precisa. Eu acho que a gente pode comparar isso até com as nossas leis trabalhistas atuais, que a gente passa aí por pejotização, falta de aposentadoria ou falta de garantias do tipo FGTS ou férias pagas e tudo mais. A necessidade, o capitalismo criando na sociedade, no povo, essa necessidade por qualquer trabalho, por qualquer forma de sustento. Então a gente fica muito mais aberto a qualquer tipo de abuso. E vamos estender isso não só para um abuso sexual, um abuso dentro do mercado do sexo, mas inclusive no mercado de trabalho, vai, entre aspas, comum. Que a gente vê muito acontecendo, né? Principalmente com o entregador. Trabalha aí horas e horas, ganha bem pouco. A gente viu aí já. Aqui em São Paulo a gente vê muito entregador de bike que aluga a bike do Itaú para fazer entrega para o iFood. Isso também é um abuso. Isso também não é um abuso sexual, mas é um abuso também, da mesma forma. E o capitalismo ele age exatamente dessa forma. Ele tira todas as opções para deixar o trabalhador, para deixar o proletário desesperado pelo sustento. Ele faz qualquer coisa, inclusive se sujeitar a casos de abuso, a casos de exploração do trabalho. Enfim, quando o capitalismo tira essa opção, ele acaba subjugando todo mundo. Ou seja, entre a prostituição e o mercado do sexo que subjuga a mulher e o mercado de trabalho comum, né, o mercado de trabalho ordinário que a gente tem no nosso dia a dia, que a maioria das pessoas tem no dia a dia, não existe um abismo tão grande. Na verdade, a diferença é bem pequena. Porque como eu tinha uma amiga anarquista que falava assim, Mave, todo mundo é puta. Todo mundo é garota de programa, todo mundo é puta, todo mundo se subjuga e se coloca disponível para todos os tipos de abuso em troca de sustento, porque o nosso sistema nos força a isso. Então, para finalizar,
Essa é a visão anarquista sobre a prostituição e sobre o mercado do sexo. Não existe um preconceito e não deve haver um preconceito em cima desse trabalho, porque ele é um trabalho como qualquer outro. Como eu disse, o anarquismo ele prega que todo trabalho é válido, que todo trabalho tem o seu valor, independentemente do que ele seja. Então, o que a gente deve, como sociedade, é o respeito. É acabar com esse patriarcado, acabar com esse machismo de achar que a mulher tem que ser única de um homem, que ela não deve ter liberdade sexual nenhuma, a não ser com aquele homem, com aquela pessoa que ela escolheu, aquele amor romântico, como diria a Maria Lacerda de Moura, né, da mulher que sonha com um homem perfeito, que sonha com um príncipe encantado. E, assim, na nossa concepção social, a mulher é isso, ela tem que ser o satélite de um homem. Então, de um homem só, inclusive. Então, quando a gente acabar com essa concepção, quando a gente entender que a mulher também tem a sua liberdade sexual, tem a sua liberdade individual de se relacionar com quem bem entender, nessa hora a gente vai começar a aliviar um pouquinho os preconceitos, tanto os preconceitos quanto o abuso em cima de pessoas que trabalham no mercado sexual, que trabalham com a prostituição. E só depois disso é que a gente vai conseguir combater o capitalismo, combater esse sistema em que a gente vive de forma mais eficiente. Como eu disse, para quem é anarquista, para quem é anarcofeminista, não adianta você só mudar o sistema econômico, não adianta você só destruir o capitalismo, porque isso não é suficiente para tirar essas mulheres de um ambiente opressor. Então uma coisa carrega a outra. Primeiro a sociedade tem que se mudar, e depois o sistema econômico tem que se mudar. Quando isso acontecer, o nosso próprio sistema, até se ele for um sistema capitalista, se a gente destruir o patriarcado e o machismo, que não são exclusividades do capitalismo, aí sim a gente consegue ter um mercado de sexo, um mercado de prostituição, da indústria pornográfica, que seja realmente mais saudável e que não seja opressor às mulheres. Então é isso, pessoa maravilhosa. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa a sua opinião aqui embaixo, curte, compartilha, fez todo aquele procedimento que todo mundo já sabe, todo youtuber fala isso pra você. Curte, compartilha, deixa a sua opinião aí embaixo, o que você acha sobre essa temática e como que a gente pode assim resolver isso de uma forma saudável. Eu coloquei aqui a visão anarquista, a visão anarcofeminista de Maria Lacerda de Moura e de Emma Goldman, e eu espero que você coloque a sua opinião aí embaixo também sobre o assunto, lembrando que sem preconceito, sem ofensa, vamos respeitar o amiguinho para quem comentar, tá bom? E para quem quiser, eu vou deixar como de costume as instituições aqui embaixo para vocês ajudarem, as páginas do Instagram. E se você achar que você tem que me ajudar também de uma forma mais direta, o meu apoio está na descrição do vídeo, tá bom? Então é isso e até a próxima!